Olá, Moveres, tudo bem? Estamos começando mais uma gravação do Mover Podcast, o seu podcast sobre moda, beleza, empreendedorismo, marketing e outros assuntos interessantes. E assim, a minha convidada de hoje é espetacular. Mas antes de eu falar dela, eu queria pedir para você que está nos assistindo se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, mandar um comentário, enviar esse episódio aí para o maior número de pessoas. Fala para a gente quem vocês querem ver nos próximos episódios. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer aí muito conteúdo bacana para vocês. E vocês já sabem, 8 horas da noite, toda segunda-feira. E agora eu vou falar um pouquinho da minha convidada de hoje. Não, gente, eu não enlouqueci, eu não vim de pijama à toa. Pensa em pijama rosa, acho que você já tem uma boa dica aí de quem é minha convidada. Minha convidada é uma grande influenciadora aí com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, 200 mil seguidores no YouTube também, ela tem canal no YouTube. E ela é uma grande empresária da área da beleza, ficou muito conhecida aí pela técnica Flow Brows. E ela tem um império hoje, então ela tem desde linha de produtos de beleza, ela tem uma universidade onde ela ministra aí diversos cursos até reconhecidos pelo MEC. Ela tem um instituto também que faz várias ações sociais. Ela é incrível. A moça com quem eu vou conversar hoje é a moça do pijama rosa. Ela é a Natália Martins, mais conhecida como Natália Beauty. Aê! Nossa, que apresentação linda, gente! Ai, mas você merece! Ah, muito obrigada, fico muito feliz. E vendo você falar tudo isso, né? Acho que muita gente até não imagina como foi o começo disso tudo, né? Pois é. E quem chega hoje vê, se fosse ouvir a história pela primeira vez, 11 milhões de seguidores, um império, empresa de educação, de clínica, de produto, eu ia falar, caramba, mas já começou assim. Então, é legal, até hoje, vocês vão ver que nem sempre foi assim, que teve um início, que teve um começo, que teve um fundo do poço, uma reviravolta. E dizem que grandes bênçãos vêm depois de grandes tempestades. E a minha vida foi um caos há 7 anos atrás. 7 anos, né? Eu quero saber tudo. Endividada. E quero que a gente dê vários insights aí para quem está nos assistindo. Às vezes a pessoa está ali meio desesperada. Eu tenho certeza que você vai conseguir dar uma luz aí, hein, Nath? Com certeza. Depois que você ouvir toda essa história hoje, você que está aqui assistindo a gente vai pensar, poxa, eu também posso, eu também consigo e eu vou fazer. É isso. É acender essa faísca de urgência de viver nas pessoas, porque não tem outra chance, né? A gente não tem um replay da vida. Então, tem que fazer agora. Não tem essa de ir para depois. Não, é agora. É o famoso quem vê close, não vê corre. Exatamente. Né? Então, já teve... Aí você vai contar toda essa história. Mas vamos lá, você entrou na área da beleza de um jeito muito inusitado, Sim. né? Você era, como é, recepcionista ou gerente de uma clínica de estética lá no interior de São Paulo. E aí, a pessoa que fazia as micropigmentações pediu demissão e deixou o pessoal sem retoque. Exatamente. E aí, do nada, você resolveu fazer esse curso só para atender aquele probleminha e, de repente, virou esse grande nome aí da micropigmentação, da estética, da beleza. Conta um pouquinho melhor essa história para os nossos moveres. Nossa, essa história é muito boa porque eu falo dos problemas, né? Geralmente, as grandes oportunidades, elas estão atrás dos problemas que a gente não resolve. Então, a vontade de resolver esse problema na clínica, quando eu estava trabalhando lá, abriu a porta da maior oportunidade da minha vida, que foi começar a trabalhar com sobrancelha. Porque até então, nunca tinha pensado em trabalhar na área da beleza. Por quê? A gente não vê os pais falando para os filhos de pequeno, vai trabalhar com sobrancelha que dá dinheiro. Não. Ou vai trabalhar com unha, com cílio, porque hoje tem realmente profissionais que fazem sucesso nessas áreas. Mas antes vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Então, eu nunca imaginei mesmo trabalhar com beleza. Só que essa moça pediu demissão, todo mundo estava reclamando na cidade. E eu falei, quer saber? Em vez de pedir um empréstimo para devolver o dinheiro de todo mundo, deixa que eu faça esse curso, aprendo, resolvo os retoques, atendo todo mundo e a gente tira o serviço da clínica, não vende mais. Então, o objetivo não era se tornar uma profissional, era só resolver aquela dor e tchau. Eu falava, jamais que eu vou deixar de ser gerente da clínica para ser uma profissional de sobrancelha. Então, era uma coisa do tipo, não vou ser uma designer de sobrancelha. Então, nunca pensei, a ideia era só tirar o serviço, resolver e pronto, exclui esse capítulo da clínica. Mas fui, aprendi, me apaixonei. Me apaixonei. Eu acho que pela primeira vez eu me senti protagonista da minha história. Porque a vida toda eu fui dependente sempre, financeiramente, de projetos, de alguém falar que você pode ir, que você não pode ir.
não sou formada na faculdade, então não tinha a profissão em que eu era a protagonista, igual a advogada, a médica, a engenheira, a profissional. Não, eu era o que tinha que fazer, eu fazia. Então, pela primeira vez, eu tive aquela sensação de, poxa, é o meu trabalho, é o meu serviço, é o meu tempo que deixa alguém feliz aqui. E isso me encheu de uma alegria, de um amor por aquilo que eu não sei nem explicar. E o que eu aprendi nessa fase, que foi muito importante para mim? Que só o trabalho não é o suficiente. Meu trabalho não era bom no começo, eu não comecei boa. Comecei muito ruim. Eu olho os meus primeiros trabalhos, eu falo, meu Deus do céu. Acho que é assim com todo mundo, né? A prática leva ao aperfeiçoamento, Ninguém né? começa bom, né? A gente começa, ok, começa. Sim. Só que elas voltavam, queriam voltar, indicavam outras clientes. E eu entendi que não era a técnica, né? Olhando hoje. O que era? Era o atendimento. E é coisa de graças, né? Um abraço, um olhar, um sorriso, um carinho, ouvir, uma escuta ativa. Então, eu ficava ali 3 horas com a cliente, ouvindo a vida dela inteira. Mas não só ouvindo, participando, entendendo, dando carinho, abraçava. A gente criava um elo ali muito gostoso. Trazendo também autoestima para aquela pessoa, né? Porque Total. as pessoas, bem ou mal, se você for analisar um geral, são carentes. Muito. Nós somos o tempo todo. A gente tem... Não é uma carência, não como algo negativo. É que tem gente que passa do normal, né? Mas é legal a gente se sentir cuidado, se sentir amado. E vai muito além, né, de um atendimento ali. Então, elas queriam voltar. Só que ali eu ainda não tinha entendido tudo isso. Eu continuei casada, morando no interior de São Paulo, trabalhando na clínica. Resolvi abrir a agenda, atender mais pessoas e fiquei ali durante 1 ano atendendo no interior, em 2016. Só que em 2017 aí eu voltei a morar em São Paulo. Que aí foi quando a minha vida realmente deu essa reviravolta. Que eu me separei e aí foi muito difícil o divórcio, de voltar para casa dos meus pais, porque eu já estava com uma filha de 2 anos e meio. Então, naquela época, voltando para aquele cenário, eu estava totalmente fracassada, porque além de não ter uma profissão sólida, um trabalho, porque ainda assim, sobrancelha era um bico naquela época para mim, não era um trabalho que eu pensava em seguir carreira. Eu trabalhava dentro da clínica e ok. Quando eu me vi sozinha, que eu me divorciei e voltei a morar em São Paulo, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho dívidas, tenho uma filha divorciada e voltando para casa dos pais. Você chegou aqui numa situação bem delicada, né? Muito. Devendo 90 mil reais, com carro, com busca e apreensão, uma criança de 2 anos e meio. Então, assim, tinha que se virar de alguma forma, né? Total. E aí, como nesse momento que você estava lá, vamos dizer, entre aspas, no fundo do poço, o que você pensava? Da onde você tirou forças para continuar? O que me motivou lá foi a minha filha, total. Eu comecei a pensar o seguinte, a minha filha não tem culpa de viver tudo isso, ou de viver e ser criada como eu fui, porque voltando para casa dos meus pais, iam ser as regras deles, o jeito deles de criar, eu não queria aquilo de jeito nenhum. E eu pensei, qual vai ser a história que minha filha vai contar sobre mim, quando ela tiver 15 anos? Qual vai ser a história que ela vai contar da mãe dela, criança, quem eu vou ser para ela? E aquilo me deu um estalo do tipo, eu posso, a partir de agora, começar a construir uma história diferente. O meu passado não vai mudar. E demora para a gente ter essa consciência. Hoje, parece muito fácil falar sobre isso. O passado não muda, o presente a gente não sabe, tem que viver o hoje. A gente sabe sobre isso, mas entender é muito diferente. Como ser positivo numa situação de crise? Aí que tá. É como se a gente pudesse... Na crise, ser positivo é você ter esperança, eu acho. Esperança de que vai melhorar. Ser mais apaixonado pelo futuro do que pelo passado. Porque o passado não vai mudar. Então, no momento de crise, eu tenho que ter esperança no futuro. Só que tem que agir no agora, né? É meio abstrato falar isso. Só que no momento de crise, tem que se apegar nas suas forças. Tem que se apegar no que te motiva. Você tem que saber o que você quer. E as pessoas que você ama. E foi isso que eu fiz. E aí, ali... eu comecei a agir, porque todo mundo falou, vai fazer uma faculdade, vai procurar um trabalho, sobrancelha não é profissão. Só que eu não sabia fazer outra coisa. E eu falei, eu preciso fazer. E acho que agir é a única alternativa para sair de uma crise. Fazer alguma coisa. Porque eu fiquei um tempo me lamentando, reclamando, jogando a culpa no universo, a culpa nas pessoas, nas circunstâncias, no ex-marido, na família. A gente fica culpando tudo mesmo. É mais fácil fazer isso. É muito mais fácil, né? E aí, isso tira a nossa responsabilidade e o nosso poder de agir. Quando eu sentei e falei, poxa, tudo isso que está acontecendo na minha vida foi porque eu tomei decisões erradas.
Eu sou responsável. Aí a gente assume a palavra mais mágica do mundo, que é autorresponsabilidade. Tudo que eu estou vivendo foi responsabilidade do que eu fiz, do que eu decidi. Então, a partir de agora, o que eu posso fazer de diferente para ter um novo resultado? Então, eu não queria voltar para restaurante, que eu trabalhei a vida toda, ou voltar para a vida que eu tinha. A única coisa que eu podia fazer era sobrancelha. Então, eu comecei nas lojas que tinham clientes potenciais para serem minhas clientes em São Paulo. Eu ia em loja de roupa, de sapato. Aí eu dava sobrancelha para todo mundo, para as gerentes, para as vendedoras. E eu ia na casa delas, atendia e elas me davam e me indicavam para mais clientes. E assim eu fui atendendo um monte de gente. Mas você não cobrava? Você Não. fazia, assim, uma degustação dos seus serviços para essas pessoas que eram chaves para a indicação de novos clientes? Exatamente. Eu dava o trabalho de micropigmentação mesmo para elas. Então, eu ia na casa delas, claro que eu ficava ali amiga, não amiga, mas conversava, mostrava o meu trabalho, marcava de ir, dava. E elas me traziam 3, 4 clientes, mas imagina fazendo isso todo dia. Então, eu comecei a juntar o meu dinheiro e aí, dali, depois de 3 meses que eu estava na casa dos meus pais, eu me mudei para um apartamento bem pequenininho, tipo, tinha 40 metros. Tá? E quando eu cheguei no apartamento, estava todo... um sofá todo comido pelo cachorro, uma cama, uma mesa, não tinha nada. Então, era bem simples. E aluguei também uma sala para eu atender as minhas clientes de 30 metros, bem pequenininha. Era só para sair de lá. Eu falei, eu preciso dar um jeito de criar a minha nova realidade, de alguma forma. E a energia conta muito, né? A sua ambiência que você está inserido conta muito para você sair de uma situação de crise. Então, se eu continuasse lá onde eu estava, na casa dos meus pais, talvez eu não teria feito nada disso, teria entrado numa zona de conforto ali mínima, sabe? Aquela coisa de merecimento baixo, ficado ali e não teria acontecido nada disso. Então, ter saído de lá e ter começado sozinha, mesmo que pequenininha, foi uma forma de eu me blindar e construir uma nova realidade baseada no que eu acreditava, no que eu queria para minha vida, no que eu sonhava. E, na época, parecia, assim, um problema muito grande, mas hoje eu vejo como uma bênção muito grande. Então, às vezes, a gente está numa situação muito difícil na nossa vida, aflita, com o coração apertado. Mas se a gente parar para pensar, daqui a um ano, a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, ainda bem que aconteceu assim. Ainda bem que aquilo aconteceu daquela forma, por mais que fosse negativo. Então, eu sempre carreguei isso comigo e isso sempre me fazia avançar para o próximo passo. Então, eu fui atendendo as pessoas. Aí, eu precisava me diferenciar da técnica, porque todo mundo fazia sobrancelha naquela época. Todo mundo vendia sobrancelha como micropigmentação fio a fio, micropigmentação realista, sobrancelha não sei o quê. E eu precisava criar um mecanismo único. Que eu falei, a única forma das pessoas, de eu crescer, escalar e criar um método. Então, a Flow Brows surgiu depois. Você já estava aqui em São Paulo. Já estava aqui. E aí, o que você pensava e o que você fez de diferente para criar esse método? Eu uni o tratamento com procedimento de nanopigmentação. Então, o primeiro passo foi deixar mais natural algo que era muito artificial. Antigamente, a micropigmentação era tipo uma tatuagem. Então, ela ia até uma camada mais profunda de pele. Depois de um tempo, essa cor alterava, manchava. O formato, geralmente, era uma coisa muito padronizada. Aquela sobrancelha super arqueada. Isso era meio que um padrão. E eu nunca concordei. Então, o primeiro passo foi trazer uma visão mais natural para a sobrancelha. Não nada de molde, nada de régua. Algo muito, assim, sutil para a pessoa, baseado na arcada óssea dela. Depois, então, eu também deixei mais leve, o que é que ela saía depois de 1 ano, 8 meses ela sai. Então, ela não dura 2, 3 anos eternamente, igual uma micropigmentação. E não fica cinza, porque Não. eu vejo de muitas pessoas, ou fica cinza depois de um tempo, que é muito feio, ou fica avermelhado, que é pior ainda. Laranja, verde, tem umas que ficam bizarras, assim. A gente consegue remover hoje. Mas a técnica, então, o primeiro passo foi deixar muito natural e sutil. Depois, eu uni o tratamento com o procedimento. Então, eu coloquei antes um microagulhamento com sérum, que acaba penetrando um pouco mais e agindo, que recupera o pelinho natural. Então, eu trato para crescer mais pelo natural e, ao mesmo tempo, eu também implanto o pigmento para simular os fios, dando mais volume. Então, eu parei de vender procedimento e comecei a vender tratamento. Então, enquanto todo mundo vendia procedimento, o meu discurso de venda mudou para tratamento, que envolve... Então, as pessoas vendiam, micropigmentação fio a fio. Eu vendia um tratamento
que são 2 sessões, onde a gente recupera o seu pelinho e faz implantação de pigmento na primeira camada. Ou seja, eu tirei o nome micropigmentação. E tem da que minha desassociar de tudo aquilo, aquela sobrancelha de swoosh da Nike que todo mundo Exato. odiava. Você foi lá e mudou totalmente com essa nova... Exatamente. E aí, me conta, quando você já criou o método, foi quando você deu uma guinada? Eu já estava dando uma guinada um pouco antes. Quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a usar a rede social de novo, muito forte, para falar de sobrancelha. Eu precisava de cliente. E aí eu acho que o que me conectou muito com as pessoas foi sempre trazer a verdade do que estava acontecendo na minha vida. Então, eu não estava bem, estava divorciada, estava com a minha filha. Só que eu sempre postei as dificuldades que eu estava passando, não com um tom de vitimismo. Então, sempre era com um tom de, nossa, gente, hoje eu trabalhei muito, tá difícil, mas amanhã vai ser melhor, eu vou conseguir, eu vou continuar. Então, sempre motivando a galera, porque, na verdade, eu estava falando para mim ali. Então, era uma forma de uma terapia do espelho com o celular e o story. E eu gravava muito story. Então, eu gravava toda a minha rotina. Tinha quantos espectadores? 10. Mas ok, estava lá gravando e foi assim que eu fui crescendo. E as pessoas foram ficando atraídas por isso, né? Então, disso saiu até a frase que o perfeito atrai, mas só o imperfeito conecta. Porque a gente é muito atraído na rede social por muito conteúdo perfeito, muito bem editado, histórias muito bem contadas. É bonito de muito assistir, lindo. mas só que a sua vida não tem nada a ver com essa vida. É muito mais fácil você se identificar com um semelhante Exato. do que com uma pessoa que vende o mundo perfeito, família Doriana, que não existe. Que não existe. E aí não conecta. E aí não converte. Então, eu já comecei a perceber desde cedo o poder da rede social. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Um dia, na minha salinha de 30 metros, eu atendi a mãe da Gabriela Pugliese, na época que a Gabi... Que é a Vera Minelli. Que é a Vera. E eu contei pra Vera que a Gabriela tinha ajudado a gente a encontrar a minha mãe em 2015. Porque minha mãe desapareceu, ficou 5 dias sumida. E a gente só achou a minha mãe, que ela teve um surto de memória, pegou o carro e foi embora. A gente só achou a minha mãe porque a Gabriela postou uma foto da minha mãe no perfil do Instagram dela. Mas ela te conhecia? Não. Foi, tipo, muito genuíno dela. E por conta disso, da Atena veio gravar uma matéria com a gente. Passou no da Atena e a gente achou a minha mãe. Então, eu sempre fui muito grata a Gabriela. Sempre. E naquele dia, eu falei pra mãe dela o quanto a Gabriela tinha abençoado a nossa vida com aquilo. E, bom, beleza. Continuei atendendo as clientes, porque era eu, equipe, eu fazia tudo, atendia, ficava no telefone. E depois, no final do dia, eu peguei meu celular, tinha muita mensagem de gente querendo agendar comigo. E eu era sozinha. Eu falei, meu, o que aconteceu? Aí, a Gabriela tinha postado a sobrancelha da mãe dela. E aí, todo mundo queria agendar. Isso sem você pagar nem nada. Não, Orgânico zero, total. Orgânico. E ela começou assim, os vídeos. Ah, lembra aquela menina que a mãe desapareceu? Então, agora ela tá fazendo sobrancelha, vamos ajudar ela e tal. Então, assim, isso daí pra mim foi muito bom. Então, o marketing... Foi nesse momento que você percebeu a dimensão do marketing de influência. Total. Ali eu entendi o jogo da rede social. Eu falei, olha o poder disso. E na hora também eu fui muito estratégica, porque na hora eu pensei o seguinte, eu não vou conseguir atender todo mundo que quer agendar comigo, então eu vou aumentar o meu valor agora. Já aumentei o valor, então se eu atendesse 20% daquele tanto de gente, já estava bom. Então eu aumentei e decidi que eu ia começar a contratar, montar uma empresa, ou enfim, escalar. Porque eu falei, agora é a oportunidade de aproveitar esse boom e contratar alguém para me ajudar a agendar, alguém para ir aprendendo a fazer sobrancelha comigo, para também atender as clientes. E aí eu já comecei a pensar como empresa. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que quando você tinha sala pequenininha, você atendia o pessoal que queria agendar falando que era a secretária? Total. E assim, muita gente faz isso. Então, era a Camila. Tinha a Camila, a Hilda do financeiro, a Tamires do RH. Então, tinha várias... Eu acho que todo mundo que empreende tem os seus personagens, né? Que fazem os papéis. Sim. E aí, era a Camila que atendia todo mundo. E era engraçado que a cliente chegava na sala e falava, a Camila tá aí? Eu falava, hoje ela não tá, ela tá de atestado. Ou, não sei o quê. Sempre era uma coisinha. Mas elas falavam, ela é muito simpática. Eu falei, que bom, que bom. Maravilhosa. Seu alter ego, Camila, arrasou. Total. Muito bom. E aí, você decidiu montar a empresa. Daí, foi aí que você alugou a Casa Rosa Icônica ou ainda não? Ainda não. Aí, ali, eu ainda estava ali numa salinha. Aí, quando eu fui olhar a casa, que estava crescendo, eu já éramos 9 pessoas na minha salinha de 30 metros. Então, eu já tinha 2 aprendendo a fazer sobrancelha, 2 em curso. Eu já comecei a crescer muito rápido.
Os cursos vieram antes da Casa Rosa. Antes da Casa E Rosa. como foi que você decidiu dar cursos? Como você achou? Qual foi o segredo ali para que você bombasse tanto com os cursos? Eu já comecei a ter muita procura, a rede social já começou a vir pessoas. Quando eu criei o mecanismo da Flow Browse, que eu comecei a postar, as pessoas começaram a procurar. E eu sempre muito ousada, então não esperei preparar um curso. Eu peguei, juntei todo o material que eu tinha, criei um material novo, mandei fazer caderno, pele sintética, treino, formulei tudo e fiz uma primeira turma. Não saiu perfeito, mas eu fiz. E hoje o curso é maravilhoso. Só que eu acho que o que fez com que o curso crescesse muito foi a gente entregar tudo para a pessoa, ensinar tudo, sem segredo, sabe? E ensinar de uma forma muito simples, porque não é difícil. Eu percebi que todo mundo dificultava muito o trabalho. E não é tão difícil. E naquela época, você ensinava só a técnica mesmo ou você ensinava toda essa questão de marketing, de como falar com o cliente, como acolher o cliente? Você também fazia essa parte? Sim, e eu acho que esse foi um diferencial grande também. Porque enquanto todo mundo só falava de técnica, eu trazia a importância do atendimento, do acolhimento, da musiquinha, da massagem, do sorriso, do olhar, do carinho, de tudo, dos 5 sentidos, assim, dela, o bem-estar. Então, isso foi cativando e foi vindo gente de todo lado. E a minha história, então, o fato de eu compartilhar sempre a minha história ali, ia trazendo pessoas que nunca imaginaram trabalhar também na área da beleza. Então, eu fui despertando a vontade em muita gente de entrar para a área. E o que foi muito bom, porque essa galera viveu o movimento comigo. E os primeiros cursos eram presenciais. Na sua salinha pequenininha. Aí eu alugava a sala do prédio comercial, que eu tinha minha salinha, eu alugava a sala de eventos embaixo. E aí já chamava... Era uma sala oval, assim, ficava todo mundo, 3 dias, e a gente ficava lá. E ainda na salinha que teve a ideia do pijama. Então, vamos contar essa história, né? Eu brinquei no começo do episódio, Moveres, com a história do pijama. Todo mundo conhece Natália Beauty pelo pijama rosa. Inclusive, ela tem um livro agora, né? O Poder do Pijama Rosa. Conta aí a história desse pijama e como esse item de vestuário mudou a sua história. Total, mudou. Eu já estava nessa de dar curso, então eu tinha bastante aluna. E eu queria fazer elas pensarem fora da caixa de alguma forma, porque eu estava passando por esse processo de sair dos padrões, de começar a questionar tudo, de questionar as regras, de questionar os não pode, de questionar os porquês de tudo. E isso foi fazendo muito bem para mim, porque conforme eu ia questionando, eu ia descobrindo coisas que eu nem imaginava, sabe? De tudo. E aí, um dia, eu estava atendendo uma cliente e eu falei para ela, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? E ela falou, eu não acho. Por quê? Então, ela falou, eu não acho. Aí eu falei, então eu vou fazer. Então, foi muito assim, do contra, daquela... Você tinha essa da inquietude? rebeldia. Eu tinha. Tudo que as pessoas falam não, eu falo, por que não? Então, eu já estava nesse processo. Quando ela falou não, eu falei, por que não? Então, eu vou fazer. Onde não tem coragem, também não tem concorrência nenhuma. Então, vou pegar. Aí, o que eu fiz? Porque, para mim, o que funciona? Ter a ideia e colocar o próximo passo na ação. Então, a bola veio para o seu pé, como se fosse um jogo de futebol. A ideia. A bola é a ideia. O que você tem que fazer? Chutar para alguém. Você não fica pensando qual vai ser a estratégia para fazer o gol. Exato. Você já vai e mete bronca, depois você pensa. Exato. Eu não vou conseguir ver todo o projeto, todo o planejamento inteiro na minha cabeça agora para começar a agir. Qual é o primeiro passo para que isso aconteça? É esse. Eu levantei, pedi licença para ela, falei que eu ia no banheiro. E nessa época eu tinha uma assistente, cheguei para minha assistente e falei assim, amanhã a gente vai dar curso, né? Tem 15 alunas e eu quero dar o curso de pijama. Aí ela falou, sério? Aí a importância da gente ter alguém mais doido que a gente do nosso lado. Que ela comprou sua ideia totalmente. Total. Falou, não, beleza, como é que a gente acha? Eu falei, põe no Google aí. Pijama de plush rosa. Porque tava frio, era julho. E aí a gente achou os 15 pijamas das alunas, o meu e o dela. Então foi 17 pijamas. No outro dia eu cheguei de pijama. E as alunas ficaram chocadas. Falaram, como assim? E aí eu fiz um super discurso ali, isso em 2017 ainda, falei sobre sucesso, fracasso, eu estava nessa descoberta de autorresponsabilidade. Mas você não tinha pago as dívidas ainda? Não, ainda não, mas ela estava ali, eu estava querendo fazer caixa, sabe, plantar, reinvestir, eu ia pagar. Mas em nenhum momento você se mostrava abalada com isso, Não, sempre positiva? Muito, e assim, a dívida, ela ocupou um lugar diferente na minha mente. Porque até eu entender sobre isso, a dívida, ela ocupava toda a minha energia. Eu acordava e dormia pensando em dívida. E aí um dia eu li num livro falando assim, no que você foca, cresce. Então sempre pensa no que você quer do negativo. Aí eu falava, tenho a dívida, se eu for ficar pensando muito nela, ou
Ou ela vai crescer, ou eu vou viver condicionada nela. E vai ficar sempre nervosa, sempre com aquele sentimento de angústia. Que ronda, né, a gente, não adianta. E aí eu falei, beleza, tenho uma dívida, ok, então eu vou focar em ganhar, em ter múltiplas fontes de renda, em fazer dinheiro, em ganhar dinheiro. Então, o meu aí a gente molda o cérebro para começar a pensar em alternativa, em possibilidade, e não em escassez. Começa a pensar em abundância, como é que eu faço para ter, o que eu tenho que fazer. E aí você vai encontrando os caminhos. Então, quando eu fui vestir o pijama lá, foi muito importante para a história, não só da marca, mas minha mesmo, de ver que as ideias, por mais ousadas e malucas que elas sejam, elas fazem muito sentido. E de uma ideia muito louca, pijama não tem nada a ver com sobrancelha, nasceu um branding, uma história, um personagem que vira um livro, está virando um desenho infantil. Então, isso foi muito legal. Aí, no outro dia, eu dei o curso de pijama, postei na rede social, todo mundo de pijama. E aí, nesse dia, eu lembro que o WhatsApp de curso bombou. Aí a galera falando, eu vou... Aí a gente quer vender o óbvio, né? A gente vende o melhor curso, a melhor técnica, e lá. E a única pergunta que ela fazia no final era, eu vou ganhar um pijama? Ou seja, o pessoal que estava muito mais interessado em fazer parte daquele universo do que realmente aprender a fazer sobrancelha. Exato. Aí ali eu entendi que movimento de marca era o que as pessoas queriam para consumir. Então, elas querem se sentir pertencentes a uma causa, ou levantar alguma bandeira, algum posicionamento, algo que elas acreditem também, as causas. Então, eu comecei a focar muito em criar movimento. Então, eu criei o movimento da beleza sem padrão, que, claro que eu vou falar que eu vou fazer uma sobrancelha natural, uma sobrancelha realista, uma sobrancelha para o seu rosto, mas quando eu trago uma narrativa em volta de uma frase ou de uma bandeira que eu levanto de beleza sem padrão, tem muito mais força. As pessoas ficam mais impactadas. Porque, primeiro, elas sentem que aquilo é pensado para ela. E segundo, porque as pessoas, elas têm dores dentro do coração delas. E às vezes você, com uma frase, você consegue tocar ali um momento mais íntimo, mais delicado de uma pessoa para causar ali uma mudança, né? Foi nesse momento do pijama rosa que você percebeu o valor do branding. Total. E por que rosa? Rosa me escolheu. Era amarelo a minha empresa. Olha só que engraçado. Era tudo amarelinho. E eu mandei fazer o material do curso. Né? Era tudo amarelinho, eu tinha feito certificado amarelo. E eu mandei fazer caderno, estojo, lápis, ia vir tudo amarelinho. Só que chegou tudo rosinha. Veio errado. Rosinha, da cor do seu pijaminha. E eu achei lindo. Na hora, eu falei, putz, era amarelo. Aí você é apegado à sua ideia, né? Então eu falei, vou brigar porque eu quero que refaça pro amarelo. Mas aí eu pensei, nunca tinha pensado no rosa, mas até que ficou bom. Então, o rosa me escolheu ali. Eu falei, quer saber? Não tenho o que fazer. Esse curso vai ter que ser rosinha, essa parte e o certificado amarelo. E eu levei o material. E as alunas amaram o rosinha. Porque ninguém usava rosa, não era tão comum como hoje. Porque era uma coisa mais infantilizada, era uma coisa mais... Barbie. E não é. E traz calma. Eu nem foquei nisso. Eu falei, vai ser rosa e pronto. Eu não tinha muito essa coisa de ficar analisando todos os cenários antes de tomar uma decisão. Hoje, por exemplo, se a gente vai mudar a cor, a gente faz um baita estudo de branding, de mercado, de a cor impacta muito. Mas naquela época você não tinha nem dinheiro para investir nisso, né? E nem se falava muito também. Não, era a cor que vinha na mente, pronto, vai ser. Se deu certo, continua. Se deu errado, troca para a próxima. Então, ser pequeno ou começar algo é muito bom, é positivo, porque é o teu momento de errar mesmo, de testar, de continuar coisas que dão certo, de descontinuar coisas que dão errado. O seu logo foi você mesma que fez também, né? E até hoje é o mesmo logo? É o mesmo logo. E conta, você não tinha muito dinheiro para investir, do nada você teve essa vontade? De onde surgiu? Eu fui para aí deixa eu só aí essa história liga com Dubai. Tá bom. Mas eu vou contar primeiro da casa. Tá bom. Mas me lembra essa história. A gente segue no rosa, então. Tá. A gente estava no pijama rosa e depois você é conhecida aí por uma loja icônica, uma clínica icônica ali na Avenida Rebouças, que ela é muito bonita, cor de rosa, tem uma primavera, assim, pink na frente. Para quem não teve oportunidade, eu acho que vale olhar no Instagram e ver como é bonita a clínica da Natália. E aí todo mundo começou a falar. Eu mesma naquela época, passava na frente, porque eu trabalhava no Pacaembu. E eu falava, nossa, o que será que é nesse lugar aí? Super bonito, chamativo, né? E aí, da onde surgiu essa ideia e como foi esse momento de migrar de uma sala super pequenininha para um casarão na Avenida Rebouças? Não. E isso daí foi o mais ousado da minha vida até hoje. Hoje, se eu tivesse que tomar essa decisão, talvez eu não fizesse. Quando eu queria ir para uma clínica, eu já estava crescendo, não cabia mais ninguém ali.
E eu falei, eu preciso de uma casa, uma clínica. Eu visitei um monte de lugar, nenhum funcionou. Nesse, quando eu cheguei na Rebouças, era horrível a casa. Ela era toda bege, não tinha vida. Era uma coisa, era um escritório de advocacia. Todo de carpete, madeira. Hoje mudou o conceito, vou defender meu lado. Mudou muito, 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 muito. Mas em 2017, não. Era uma coisa muito assim, aquilo. Para você ver que o lugar não chamava atenção, eu não me lembro de como ele era antes de você. Era aquele... Aí, quando eu fui com a corretora, eu sabia que ia ser ali. Eu senti uma coisa tão forte naquele lugar, talvez porque eu quisesse muito também, né? Mas eu senti. E eu vi um jardim no fundo, uma primavera gigante. Nem tinha, só tinha um jardim. Hoje tem uma primavera linda no jardim com balanço. Só que o proprietário não queria alugar para mim. Primeiro, que era 10 vezes mais caro que o meu aluguel. Segundo, que eu ia ter custos como segurança, manobrista. Se o tem uma staff ia ter que aumentar tem também. uma goteira na casa, se tem que arrumar telhado, o custo é muito maior do que uma sala comercial, onde você só paga o aluguel e o condomínio. Fora a obra, né? Porque você falou que a casa era feia, você tinha que deixar ela bonita. Mas quando eu fui para lá, quando eu queria, eu falei, todo dia entra. Aí que tá. Não é que eu fui inconsequente, mas eu não pensei tanto. Você só foi? Só fui. Eu falei, todo dia entra, eu vou fazer entrar mais. Eu tô dando curso, vou lançar produto, vai crescer. E eu vou diminuir custo, olhava tudo, vai dar. Só que o proprietário não queria alugar para mim. Ele não queria mesmo. Meu nome estava sujo ainda, não tinha limpado. E eu tentei no nome de todo mundo. Nossa, e ninguém apoiou. Ninguém. Não teve uma pessoa que falou, as pessoas falavam, você é louca? Você é louca, não vai dar certo, não faz isso. Não, fica onde você tá. Você já tá ganhando dinheiro, você já tá bem. E como que você faz para dar uma peitada nesse pessoal que fala assim, não, você não vai conseguir, ou essa ideia é péssima num momento como esse, de incerteza, porque você estava apostando ali. Total. Eu me blindei. Porque quando você quer alguma coisa, você tem que deixar a certeza absoluta. Se você abrir uma faísca para dúvida, já era. Ela domina a sua mente. Isso impacta muito. Então, eu sempre tive muita certeza de que ia dar certo. E você sabia onde você ia chegar, onde você queria chegar? Desde o início você já tinha o plano. Sim, eu não tinha o plano, mas eu sabia onde. Sabe, o plano a gente foi construindo no meio do caminho. Mas eu sabia que eu ia sair daquela situação, que eu ia vencer, que eu ia ser uma mulher que ia inspirar outras a sair da zona de conforto, que eu ia ser essa líder de movimento para as pessoas saírem de uma situação difícil e mudar a realidade delas. Então, eu decidi ser uma pessoa dessa. Então, não importava o que eu tivesse que fazer, eu ia fazer dar certo. E aí, eu lembro, e aí eu queria tanto, menina, tanto. Eu tentava de todo jeito, mandava mensagem para a corretora. Eu falava, mas não tem como fazer assim, não tem como fazer daquele jeito. Eu fiquei um mês. Aí teve um dia que ela me ligou, falou, Natália, pode falar? Falei, posso. Ela, menina, Deus te ama muito. Porque ontem o proprietário estava jantando com as 2 filhas dele, a mulher, e ele contou que tinha uma moça que fazia sobrancelha que queria alugar a casa da Rebouças. E ele mostrou o seu Instagram. E a filha dele falou, pai, aluga para ela, porque ela é uma guerreira. Ela tem uma filha, ela é divorciada, passou por um monte de dificuldade e ela está trabalhando. Pode alugar para ela, vamos alugar, vamos ajudar. Olha a importância da gente contar a nossa história na rede social. Isso daí é uma coisa que muita gente tem medo, vergonha ou receio. E aí, eu depois vou te perguntar sobre isso, mas continua contando a história. Aí, beleza. Aí ela falou, mas... Aí ele decidiu alugar para você a casa. Mas você tem que pagar 6 meses de aluguel antecipado. Aonde você tirou esse dinheiro? Eu tinha esse dinheiro. Ah, você tinha? Tinha, porque faltava um pouquinho para pagar a dívida. Eu estava juntando para pagar a dívida. Você não pensou 2 vezes? Nem 2 vezes. Você deu all-in. All-in total. E deixou a dívida lá de stand-by, como se fosse um investimento. Exato. Muda um pouquinho o conceito. E aí eu fui, aluguei, e foi. E assim, sabe aquela coisa de só dar o passo que Deus dá o chão? Tá. Faz o possível que Deus faz o impossível. Quando eu aluguei a casa, passou uns 10 dias, uma cliente que eu tinha atendido na salinha de Dubai me ligou. Falou, Natália, tudo bem? Olha, amei o trabalho. Ela é colombiana, falava espanhol. Amei o trabalho, mas eu não consigo ir ao Brasil para retocar minha sobrancelha. Você consegue vir para Dubai? Eu tenho umas amigas que amaram o trabalho e elas querem que você venha. Então, a gente paga a sua passagem, a gente paga a sobrancelha para você e você vem. Você já tinha viajado para o exterior alguma vez na sua vida? Já, mas assim, Dubai era uma coisa muito distante na minha vida. Muito. Ainda mais naquele momento. Total. Aí eu pensei, bom, ela vai me roubar, ela tá querendo me vender. Tráfico de mulheres. Sim, eu fiquei com medo naquela época, sozinha. Não tinha um apoio familiar, não tinha base.
Eu não tinha pai e mãe que conversava todo dia. Era eu e a minha filha. Então, era muito dessa coisa de vulnerabilidade. Eu falei, eu vou, mas só se eu puder levar minha assistente. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Se ela quisesse me vender, vendia as duas. Ela falou, beleza. Quando eu fui, olha que poderoso isso. Quando eu entrei no avião, para mim, eu nem sabia que existia executiva. Ela pagou executiva e pra tudo? Para mim era só econômica, eu não sabia que existia classe executiva. Fui na executiva. Da Emirates ainda, que não é qualquer executiva. Tinha 2 andares o avião. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Tinha um bar, tem um bar dentro desse avião, é gigante. Só que olha que legal, eu não sabia que tinha executiva. Nunca imaginei. Logo, eu nunca desejei. Porque eu não sabia que tinha. A ignorância também, em alguns momentos, ela leva a gente a ficar parado, porque você não sabe. Você não tem visão, você não sabe que existe. Então, como é que você vai querer? Então, eu vi que tinha executiva, eu falei, a partir de hoje eu não ando mais de econômica. É uma decisão. Isso aqui é vida, você ir deitado, com cobertinho e travesseiro. O que é isso? Então, assim, você já estava feliz pela experiência. Total, nem precisava. Se eu fosse lá embaixo no bagageiro, eu estava feliz da vida, grata. E ela te pagou quanto para você fazer isso? Pagou muito dinheiro lá. Ela me pagou, porque lá para eles assim, pra gente, 15 mil reais é bastante dinheiro. Para eles não é. Para eles têm um entendimento diferente de valor. Então, elas pagavam 7 mil dirhams, 6, porque era 1 para 1 ainda na época. Então, eu juntei dinheiro, gastei lá, voltei com 200 mil dirhams. Troquei. Ou seja, quase que 200 mil reais naquela época. Troquei e paguei a reforma inicial. Só que o começo da casinha, tem as fotos no meu Instagram do Era progresso. menorzinho. Era uma arvorezinha bem pequenininha, tanto que eu coloquei os galinhos dela lá. Sério? Então, foi uma coisa, foi bem assim, bem... artesanal muito. E bem mão na massa. Só. E você nunca teve medo de trabalhar? Se precisasse pintar a parede naquele momento... Eu preguei quadro na parede, tem vídeo disso. Isso que é legal. As pessoas, elas têm vergonha de registrar a vida delas atual, porque elas ainda não têm a vida que elas querem. Só que o mais importante é isso, registrar agora a construção, o processo, porque daqui a 1 ano você vai sentir orgulho, vai te trazer força para continuar. E as pessoas, elas gostam de acompanhar o processo. Ninguém quer pegar e já pegar o bolo pronto. Ela quer ver a receita, como foi feito, se deu certo, se deu errado. As pessoas querem participar da nossa vida e não só assistir de longe. E você foi retratando tudo da casa? Tudo. Desde você também colocando as florzinhas. Tudo. Pregando. Teve uma coisa muito curiosa que eu vi você falar numa palestra, é que você criou a regra dos 5 sentidos na sua clínica. E eu gostaria que você explicasse para os nossos moveres, porque isso pode ajudar muitos negócios. Muito. O consumo, ele não é pautado mais só no produto, né? Que é o óbvio. O produto ou o serviço que a gente oferece. Tem uma camada além dela que é os sentidos, a experiência que a gente gera. E quando a gente consegue ativar 3 ou mais sentidos, a gente cria uma memória afetiva. Ou seja, essa pessoa lembra da gente depois sem tanto esforço. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a casa, todo mundo falou, tem muito trânsito. Você vai alugar lá na Rebouças, é parado, ninguém gosta de passar lá. Eu falei, bom, se é parado e tem muito trânsito, e eu comecei a me treinar para olhar tudo com olhos positivos, enxergar a coisa positiva em tudo. E aí eu pensei, tem trânsito, é tudo parado, mas isso significa que tem fluxo, que tem pessoas. Então, o que eu tenho que fazer? Chamar a atenção. Então, eu vou fazer uma fachada cheia de flor que todo mundo vai olhar e vai se perguntar o que é. Em algum momento, elas vão ser clientes da minha marca ou brand lover, que é só uma pessoa que gosta da marca, mas ainda não consumiu de você, mas sabe que você existe. Então, esse foi o primeiro insight do tipo, quanto é impactante a gente capturar um sentido. Então, eu coloquei um monte de flor e deixei tudo mais instagramável possível. Então, a primeira versão da casinha, você entrava, tinha uma bicicletinha rosa com florzinha na cesta. Então, hoje é mais bonito, moderno, né? Hoje você já pegou o espaço do lado, né? Exato, já é mais luxuoso, mas era simples, mas era bonitinho. Eu sempre falei, eu quero estimular as pessoas a virem aqui tirar uma foto. Então, depois eu coloquei um cappuccino com Nutella, é o paladar. Aí a musiquinha, tem uma playlist para cada dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sexta é uma musiquinha mais animada. Segunda-feira é uma musiquinha mais melancólica. Então, tem os sentimentos do dia da semana. Aí tem o abraço, o toque, tem a massagem que a gente faz com óleo essencial em todo mundo, que faz um procedimento lá. E não importa qual procedimento. Não importa se é o mais barato, o mais caro, ela recebe, a gente chama de flow sensory, né?
que é um olhinho essencial, que a gente faz tipo uma massagem. E é engraçado, né? Uma vez eu estava fazendo na cliente a Flow Sensory, e a gente faz assim, né? No rosto dela, pede para ela respirar. Aí ela me mandou depois, nossa, eu amei o passe que eu recebi lá. Tipo, não é um passe. Mas assim, a pessoa se sente tão bem ali que ela não já consegue achou explicar. Ela não consegue explicar. E aí, qual que é a lógica disso? Se a gente for parar para pensar. A gente vive na vida tão corrida que a gente não lembra de nada que a gente vê praticamente, nada. E a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro. Hoje a gente fala muito sobre moda, que a moda compete com as bets, compete com os comportamentos. Então, às vezes, você pode escolher uma experiência, eu quero viajar, em vez de gastar com roupa ou gastar com beleza, né? Total. E aí... eu esqueci até o que eu estava falando agora. Você estava falando da casa dos sentidos, que hoje a gente é bombardeado com tantas coisas... Boa. Que a gente não lembra as coisas que a gente está vivendo no presente. Então, eu falei, se eu capturar os sentidos, eu vou fazer a pessoa olhar o que ela está vivendo, ou se tornar consciente do que está acontecendo naquele momento dela. Então, quando ela para e vê, enxerga as flores, eu capturo o primeiro sentido dela. Ela entra na clínica, tem um cheirinho super gostoso lá, em todos os lugares. Ela já sente a identidade olfativa, então eu já capturo o outro sentido dela. Ela já ouve uma musiquinha legal, ela toma um cappuccino com Nutella, ou fitness também que tem, um suco, uma água de coco, um bolinho sempre caseiro. Então, eu consigo trazer ela para o momento agora. Então, ela vai viver a experiência de verdade, ela vai lembrar, ela vai querer voltar, se sentir bem lá. Eu falo que quando a gente ativa os 5 sentidos, a gente desperta o 6º sentido. E qual que é? Esse ninguém explica, ninguém entende. É aquela sensação de muito bem-estar. É a frequência, né? A comunicação energética, que eu falo muito sobre isso. E eu acredito muito na energia que o negócio tem. Na energia que o negócio entrega. Não só o dono, o fundador, mas a cascata da energia dele. Com colaborador, cliente, fornecedor. Os acordos que a empresa faz. Os contratos que a gente fecha. Então, tudo mexe fluxo de energia. Vibração, tudo. Então, eu cuido muito disso. Eu acredito muito que isso impacta em todo o negócio. Você acha que essa regra dos 5 sentidos pode ser aplicável a qualquer tipo de negócio? Até, por exemplo, para um escritório de advocacia? Eu acho que dá para ter um cheirinho gostoso, dá para ter um cafezinho diferente, um cappuccino com Nutella, um café com borda de doce de leite, ou com brigadeiro, um brigadeirinho, um bolinho. Dá para ter uns quadros bonitos para a pessoa já, sabe? Dá para ter um abraço, um sorriso. Porque o toque, muitas vezes, é um olhar, é um sorriso, é um carinho. É a pessoa ser ouvida, né? Eu acho também. Mas eu acho que dá para todo negócio. Dentro das suas limitações, mas dá. Boa dica, então, Moveres. Vocês que estão nos assistindo, anotem aí no caderninho de vocês e já apliquem aí na semana seguinte ou até em 2025. Tem boas ideias aí para você fidelizar. Para moda mesmo, assim. Eu tô pensando agora, eu prefiro ir em lojas que eu lembro que ela vai me oferecer um café. Então, um café, tem loja que hoje oferece café, tem que oferece bolinho, às vezes um bolinho super gostoso, tem outra que oferece um espumante, tem aquela que faz um happy hour toda quinta-feira. Sofá do marido, Coca-Cola pro marido, cervejinha, porque o marido não fica enchendo o saco, né, nessa hora. Deixa ela livre para escolher, dá uma cerveja, vai ficar alegre, vai passar o cartão mais fácil. Lá na clínica a gente tem a cerveja rosa. Conta sobre a cerveja rosa. E aí, assim, eu comecei a pirar, porque eu falei, bom, o que pijama tem a ver com sobrancelha? Nada, e deu certo. O que cerveja tem a ver com sobrancelha? Nada. Mas aí eu falei, eu amo cerveja, eu vou fazer uma cerveja rosa. Aí eu procurei uma cervejaria artesanal, a gente fez uma IPA de Amora, com uma lata super bonita, que chamava The Beauty Academy Beer. E aí eu fiz um press kit para um monte de influenciadora no Dia do Empreendedorismo Feminino. Sensacional. Porque é a mulher que fez a cerveja e ninguém sabe. E hoje ainda tem? Não, a gente fez só 15 mil unidades. Mas eu dei para um monte de influenciadora e deixei lá na clínica servindo. Então, os maridos iam lá e sentavam, esperavam, tomavam uma cerveja. Esperavam com gosto daí, né? Podia fazer todos os procedimentos. Iam lá só para provar a cerveja. Preciso fazer outra leva. E era gostosa? Muito. E eu amo cerveja. Olha, não, e como você trouxe uma coisa da sua vida pro teu branding, porque não deixou de ser rosa. Total. Né? E agradou ali outros públicos e até o próprio marido. Exato. E aí os caras gastavam mais, passavam mais mais de boa, levavam elas e tal, passava, nem reclamava do valor.
Maravilhosa. Ô, Nath, tem uma coisa muito interessante. Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tá falando muito sobre experiência. Peraí, aí a logo, né? Porque eu não contei da logo, mas só rapidinho. Então, aí a logo eu desenhei enquanto eu tava em Dubai. Que eu tava lá trabalhando e eu comprei um iPad, tava me sentindo. Aí eu comecei a desenhar no iPad, sabe? Com a canetinha. Aí eu comecei a fazer um N. Aí eu falei, nossa, que N bonito, uma perninha, porque eu tenho até tatuado aqui. Falei, vou fazer um N. Ah, agora eu vou fazer um B. Nossa, que lindo, agora eu vou fazer um triângulo, que eu tava nessa de triângulo, de foguete e tal. Que era Natália Beauty Academy antes. Aí eu fiz, nossa, ficou lindo. Aí eu mandei para um design, ele renderizou, não sei como fala, e fez a logo. Aí pronto, virou a logo. Maravilhosa. Então, às vezes, a gente dificulta muito uma coisa muito simples. Você acha, é uma dicotomia do empresário, né? Porque às vezes a pessoa fica esperando, eu preciso ter embalagem perfeita, eu preciso ter o cheirinho perfeito, tudo perfeito para poder começar. Você acha que é melhor dar o start ou é melhor esperar você ter as condições ideais? Não, dá o start. Dá o start. É igual o barco ou a vela. Você não ajusta a vela antes de colocar o barco na água. Você tem que pôr o barquinho no mar. O vento vai ajustar a vela para um lado e para o outro. E aí você vai moldando o seu negócio. É tipo o Waze também. Você vai recalculando a rota. Deu errado aqui, vai para lá. Tem que ser obstinado. Igual o Janguier fala, obstinado. Tem que saber o que quer. Eu concordo isso com você. Agora, falando sobre experiência ainda. A gente falou que a experiência realmente mudou ali a vida da tua clínica, né? As pessoas começaram a analisar aquilo com outros olhos e até pagar mais pelo serviço, né? Que é uma polêmica, aí depois a gente vai falar sobre. Nossa Senhora! E eu quero saber qual experiência você busca quando você vai abastecer o seu carro. Quando eu vou abastecer o meu carro? Cara, interessante isso. Mas, pensando em uma jornada de experiência para a pessoa que abastece, eu poderia fazer um brindezinho de cheirinho, de sachê de carro. Eu dou para os clientes que param lá na clínica um sachêzinho com um cheirinho todo bonitinho de florzinha. E é muito baratinho, muito. Você faz 1000 unidades, você pode dar para todo cliente levar o cheirinho do teu posto de gasolina para casa. Pronto, então já temos um sentido check. Aí o atendimento, cordial, simpático, sorrindo, feliz. Beleza, ele pode dar um chocolatinho, dar um docinho, dar um brinde. Mas dá para encantar, sabe? Deixar bonito o lugar, não deixar aquelas coisas jogadas, deixar um café, não sei, pôr uma flor, deixar alguma coisa colorida, algo que chame atenção visualmente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. A pessoa tem que chegar num posto de gasolina e pensar, meu Deus, o que isso está fazendo aqui? Nunca imaginei que isso pudesse estar aqui. E chama atenção, e marca por isso, entende? Então, tentar ser diferente dentro do possível, fazer as pessoas lembrarem de você. Porque se for tudo igual, não vai lembrar mesmo. Mas se já der um cheirinho, cheirosinho, um presente para você pôr no seu carro e deixar aí, pronto, já uma marcou. gentileza extra. E aí eu preciso te falar do nosso patrocinador, né? O nosso patrocinador é a Rede Arinella, que está desde 1984 no mercado de combustíveis. Ou seja, lá, viu? 40 anos não é para qualquer um. A gente sabe que tem muito Não é. posto aí meio atrapalhado, combustível duvidoso. Que legal. E se tá há 40 anos, você pode confiar. E lá na Rede Arinella, a gente sabe que a vida do empreendedor é uma loucura, né? Hoje mesmo você tinha outros podcasts, outras reuniões, estava ali correndo de um lado para o outro, muito trânsito, e você precisa resolver a sua vida em poucos instantes. E nada melhor que um ambiente onde você tem o posto de gasolina com atendimento cordial, combustível de qualidade, onde eles trazem a maquininha no teu carro. Total. Tem a conveniência onde você pode fazer um lanche, tomar um cafezinho, porque às vezes a gente sabe que não dá tempo de comer, lavar uma roupa. Então, em algumas unidades da Rede Arinella, você tem lavanderia. Que legal. E aí você pode lá deixar sua roupa lavando enquanto troca o óleo, por exemplo. Tem vários diferenciais lá que você pode se encantar. Otimiza, né, o tempo da pessoa. E eu vou dar essa dica do cheirinho para eles, viu? Adorei. Eu acho que é legal. Você provou aqui que até o serviço de commodity pode ter um algo a mais. Eu adorei. Eu convido então você a seguir @rede.arinella no Instagram para saber a unidade mais perto de você, saber também as promoções, sorteios, tudo que eles fazem lá de diferente. E convido, claro, vocês moveres. Então, tá o QR Code aqui no canto da tela, @rede.arinella. Lá você descobre a unidade mais próxima, você consegue saber também quais são as novidades e promoções. Rede Arinella, onde a qualidade e o atendimento fazem a diferença. E voltando então para o nosso papo sobre experiências, né? Você falou então da regra dos 5 sentidos. Eu também já vi você falar, que eu achei muito interessante, que o seu sucesso foi baseado em 4 pilares. Conta aí para o povo quais são esses 4 pilares. Os 4 pilares que eu acredito que os pilares, mentalidade é o primeiro, porque
Mentalidade é a primeira coisa que a gente precisa trabalhar para acreditar que merece algo. Principalmente na minha história, que vem de baixo, a gente tem uma dificuldade de merecimento, de achar que merece, ou de acreditar que aquilo é possível. Então, eu fiz todo um trabalho de crença, de libertar crenças que a gente nem sabe que tem, de só o fato de me tornar consciente, já me fez ter noção de muita crença que eu estava arrastando para a minha vida que não precisava. Depois, branding e marketing. Então, ter uma narrativa muito forte, contar uma história, trazer muito dos meus valores, as bandeiras que eu levanto para a minha comunicação, para o meu branding, fez muito sentido. Depois, cultura de marca. Então, cultura de empresa, de colaborador. Então, de zero, assim, eu sempre ficava pensando, quando eu decidi contratar, como tem que ser a empresa se eu quisesse trabalhar? Se eu fosse colaboradora, como seria? Então, sempre tive esse pensamento de criar um ambiente muito bom para o colaborador, com regras, com valores, com missão, Com plano de carreira. com plano de carreira. Então, o artista, como é que ele tem um plano de carreira? Todo mundo fala, aqui a pessoa entra, aprende e vai embora. Porque não tem plano de carreira. Então, eu coloquei um plano de carreira de assistente, depois ela vira artista, depois ela vira coordenadora, depois ela vira sócia de uma unidade. Então, a pessoa, ela olha, ela começa aqui, mas ela não quer só aprender e ir embora. Ela sabe que ela pode aprender, se desenvolver e ser uma sócia da unidade. Então, isso é muito bom para ela. Então, eu comecei a pensar nisso tudo. E o quarto pilar é projeto social. Então, toda empresa de sucesso, e hoje foi engraçado, eu estava lá no Valor Econômico com mulheres CEOs, num café da manhã, e todas se apresentaram, tinha umas 200 mulheres, assim, demorou 1 hora a apresentação. Mas uma coisa em comum em 90% delas, CEOs e donas e fundadoras de grandes empresas, têm projeto social. Então, o projeto social hoje, ele é um pilar muito importante para as empresas. Não só a título do cliente, olhar a marca e falar, pô, que legal, essa marca ajuda. Para a empresa, que é muito bom você ajudar, isso vem em dobro, isso é indiscutível, mas para os colaboradores. Eu sinto que os meus colaboradores, eles vestem muito o pijama da marca, não é nem camisa, é o pijama, porque eles sabem que tem essa coisa social para além do lucro. Então, a gente tem trabalho com mulheres que passaram pelo câncer de mama, que a gente reconstrói areola, a gente doa prótese de areola também para elas, para instituto, para hospital, para ONG. A gente vai na penitenciária, dá curso de sobrancelha para as reclusas que estão lá, saírem de lá depois, terem uma profissão, aprenderem alguma coisa. Então, a gente está sempre buscando projeto social na marca para apoiar, porque eu sei que isso é muito importante para o pilar geral, assim, da marca. Mesmo quando você não tinha muita grana, você já fazia trabalho social. E aí, naquele momento, você, então, oferecia o seu trabalho gratuitamente para essas pessoas que sofreram com câncer de mama e que tinham que fazer aquela... Como se fosse... Desculpa a palavra, porque eu sou leiga nisso, tatuagem? Sim, mas na areola é tatuagem mesmo, que eu comecei fazendo. E mesmo quando eu não tinha dinheiro, estava endividada, porque a galera fala, eu ainda não consigo ajudar. Claro que consegue. Às vezes, ajudar não é só o dinheiro, é o seu trabalho, o seu tempo, que vale muito também. Então, ali eu comecei a já fazer. Hoje, além de desenhar com a tatuagem, a gente tem uma prótese de silicone médico, que é igualzinho uma areola. Ou seja, quando a pessoa coloca uma blusa, ela consegue ter o bico do peito, não só, né? Coladinho, sim. É muito legal. E aí, parabéns pelo trabalho. Isso é muito legal, assim. Eu falo que... E quando você se apega nesse pilar de força, não importa as dificuldades que surgem, porque todo dia tem dificuldade. O empreendedor, no Brasil, sei lá, em todo lugar, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Uma ponta solta, algo que precisa ajustar, um setor que precisa de mais atenção, todos os dias. O que me faz ter muita força é me apegar nesse pilar de projeto social, porque eu sei que não é por mim, não é só pelos colaboradores, não é só pelos clientes que a gente atende. Tem uma outra camada aí, que é o projeto social, que hoje atinge muitas, milhares de pessoas. Não só com conteúdo que eu posto em todos os meus canais, com o intuito de incentivar as pessoas, de inspirar as pessoas, mas dos projetos mesmo de doação que a gente faz, não só de tempo, mas de estrutura, de curso, de areola, de autoestima, de felicidade. A gente sabe, eu tenho certeza do quanto a gente muda a vida delas, assim, muito. Eu tenho certeza. Isso me faz, assim, putz, quero desistir, tá difícil. Será que vale a pena tudo isso? Será que já não vale a pena eu parar?
pegar, investir numa outra coisa e, tipo, viver, sumir no mundo, ir embora. E viajar. Embora, sumir, tipo, virar anônimo, sumir do Instagram. Mas aí você pensa de todas as vidas que dependem de você Exato. diretamente ou indiretamente, né? Exato. Quantas pessoas, você tem ideia de quantas pessoas você emprega hoje? Há mais de 200 pessoas diretas, né? E fora as indiretas. Isso. E além disso, quantas pessoas você já ajudou? Tem ideia? Ah, nossa senhora, muitas. Teve uma pessoa muito emblemática, o Gemerson, lembra? Tava lembrando dele hoje. O Gemerson, ele é um ex-presidiário e é muito legal, porque eu olho o meu Instagram, eu recebo muito direct. Então, todo dia eu penso, Deus, que eu olhe o que eu preciso ver. E você que olha tudo? Não, tudo não. Tem uma equipe que vê, mas quando eu paro para ver, eu vejo coisas que eu ajudo as pessoas ali. Então, o Gemerson foi muito legal, que ele me mandou uma mensagem contando toda a história dele. Só que o que eu gostei nele foi a coragem de contar tudo o que tinha acontecido. Então, ele contou que ele era do crime, que ele já assaltou, que mataram o tio, o pai, num assalto e tal, que ele foi preso e ficou preso, e que ele saiu de lá, e que ele via a área da beleza, que ele gostava, e que ele queria um recomeço. Aí eu dei o curso, dei todas as formações para ele. Ele se formou, veio, fez o curso e montou uma sala para ele lá para atender, virou o Gemerson Beauty. Uau! Então, assim, isso é um caso, mas tem muitos. Então, quando eu tô ali, eu vejo algumas histórias e eu consigo ajudar. Assim como quando eu também não estou muito bem, porque acontece, e rede social é uma coisa muito desgastante às vezes, aí eu abro uma mensagem, tem alguém ali falando, olha, não sei se você vai ler essa mensagem, mas é só para dizer que o que você postou hoje mudou a minha vida. Ou, olha, saí de um relacionamento assim. Ou, olha, eu estava desiludida, sem sonhos, depois disso eu resolvi continuar. Então, eu falo, poxa, Deus sabe a hora de mandar um sinal. E você acha que Deus te usa como instrumento das palavras dele? Eu acho, eu tenho certeza. Mas porque eu me permito, e todo mundo é. Todo mundo é ferramenta. Todo mundo é instrumento, todo mundo. Todo mundo já conversou com alguém que pensou, o outro alguém pensou, poxa, o que essa pessoa me falou hoje mudou minha vida. Poxa, é verdade, não vou desistir. Então, todo mundo é. É que as pessoas não se percebem como tal. Se a gente isso é um grande poder, esse, a gente se perceber como ferramenta e se permitir ser usado. Porque você tem que se permitir. E aí você flui, você fala. Toda vez antes de eu subir num palco de palestra, eu peço assim, eu falo, Deus, que você coloque na minha boca o que essas pessoas precisam ouvir. Eu sou entregue, pode me usar, eu sou ferramenta. Você sabe do meu coração e eu quero ajudar. E aí, acontece muitas vezes de eu não lembrar o que eu falei na palestra. Ou de eu falar coisas que as pessoas falam, você lembra que você falou disso? Eu falei, não lembro. Então, a gente entra num estado de flow mesmo. Como se você tivesse tão entregue, vivendo aquilo, que tem um maestro acima de você, te coordenando, te conduzindo, e aí você só se permite. E através de palavras, insights, às vezes eu tenho um insight ali que serve para mim, eu falo, nossa, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E saiu aqui na palestra, e aí daquilo você cria um produto, daquilo você... a mente do empreendedor é assim, né? Sempre... A mente do empreendedor, aí precisa de um integrador, né? Porque todo empreendedor precisa do seu integrador. Tem um livro, inclusive, que eu li, que mudou muito minha visão sobre negócio, que se chama O Visionário e o Integrador. O segredo das grandes empresas para dar certo, como o Walt Disney, entre outras. Então, tem o visionário, que tem as ideias, que fica olhando lá na frente, que fica vendo não o que é, mas o que pode ser, né? E só que precisa do integrador, que é aquela pessoa que cascateia a ideia e bota para acontecer. Exato. Senão a pessoa surta. Porque a gente sabe, as ideias, na mesma velocidade que elas surgem, elas se perdem. Se perdem. Então, você tem que ser muito rápido nessa implementação. Você Total. falou uma coisa bem chave aqui e deu dicas de leitura também para os nossos moveres, né? Isso daí Esse livro bem relevante. É fundamental para ler. Todo empreendedor. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando lá no Instituto. A pessoa que estiver precisando de uma ajuda, quiser fazer um procedimento, como ela faz? Ela vai lá no meu perfil, Natália Beauty. Ela clica lá em agendar procedimentos. É na clínica. Quem precisa reconstruir areola, a gente atende nas clínicas. Então, no mesmo lugar de atendimento, ela é atendida da mesma forma, com todo carinho, cappuccino com Nutella, sorriso, abraço, flow sensory. Então, ela é atendida pela profissional de pijaminha, toda de hobbyzinho, todo lindo. A gente tem todo um cuidado. Inclusive, a maioria delas que passa pela clínica manda depois, olha... por ser um atendimento gratuito, achei que fosse ser diferente, mas eu fui muito bem tratada. Deu para ver e sentir o amor em cada detalhe. Sabe o que é o melhor? Eu não estou na operação. Então, eu atingi uma maturidade de empresa
onde hoje eu consigo atuar, se eu quiser, eu não preciso atender nunca mais uma sobrancelha, não preciso dar mais nenhum curso de sobrancelha ali. Hoje eu tenho uma operação que roda muito bem sem mim. E o melhor para o empreendedor é você ouvir isso do cliente e ter certeza que a sua equipe, ela compra a sua ideia, a sua equipe acredita no sonho, acredita na visão, acredita no bem que a empresa faz. E eles conseguem transmitir essa mensagem da marca para os clientes. Isso é muito difícil. Muitas das vezes, e a importância do plano de carreira vem aqui, né? Total. Porque muitas das vezes você não valoriza, acaba não valorizando o seu profissional que está dentro de casa e você acaba tendo um turnover muito grande, o que faz com que a essência da marca vá se perdendo até chegar no consumidor final, né? Então, acho que você deu aqui um outro insight para a galera. Total, total. Plano de carreira e assim, gente, não é só o salário financeiro que segura uma pessoa, tem o salário emocional também. Tem o reconhecimento, tem o senso de pertencimento, tem as causas, o reforço de valor. Quando você começou, você não tinha como pagar grandes salários. O que você fazia para reter esses talentos? Eu nunca fui de pagar maus salários, assim, mesmo que quando eu estivesse começando. Mas eu ia retendo porque davam bônus, comissão. Nunca foi um problema isso lá. Eu acho que eu fui criando outras soluções, assim, para manter as pessoas. Então, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer festa. Mas, toda última sexta-feira do mês, a gente ia num espetinho. Tipo, um espetinho é simples. Eu gastava 100, 200 reais, mas a gente ia comemorar o mês. Hoje, a gente faz festa, a gente tem festa grande, vai para um hotel, vai para não sei o quê. Mas eu sempre tive essa ideia de não segurar as pessoas só pelo dinheiro. Porque eu sei que pelo dinheiro, se alguém oferecer 50 reais mais, ela vai. Mas não era isso que segurava. Então, as pessoas falavam, eu amo trabalhar aqui, eu saio de casa feliz, eu coloco meu pijama feliz. Eu tenho uma colaboradora, a Ângela, até hoje ela está lá, está comigo já, vai fazer 5 anos. A marca existe há 7, então ela é muito antiga. A sua marca só existe há 7? Gente, quando você analisa tudo, estuda, você fala, nossa, gente, ela está no business há muito tempo. Eu fundei em abril de 2017 a marca. E como que... Não, volta na Ângela e depois eu vou te perguntar isso. A Ângela, ela pega 3 horas para ir, para voltar. Tipo, ela passa muito tempo no caminho. Tem que ter muito amor pelo trabalho, né? Muito amor. E se você um dia passar com ela, ela parece um anjo. Ela fala do instituto. Ela atende com carinho. Ela sorri. Sabe, é um amor. Ela ficou grávida, teve bebê, um Noah, que é lindo. Já voltou de licença maternidade, sabe? Aquela pessoa que acredita na marca. Por quê? Pro empreendedor... Ele tem que ter essas pessoas que lembrem do propósito dele. Porque a gente se perde um pouco no caminho. Não que a gente se perde, é tanta coisa acontecendo que você tem que ter pessoas antigas que conhecem a sua cultura, conhecem seu coração e a sua intenção para te lembrar delas quando você precisa. Então, direto, eu estava no telefone agora com ela, que ela é coordenadora de artistas. E ela não foi trabalhar hoje, estava com problema de ter uma consulta, mas a gente falou um tempão no telefone. E sempre reforçando o quanto eu sou feliz de ter ela comigo, quanto eu confio no trabalho dela, sabe? Sempre jogando a responsabilidade que ela tem, muito importante. E ela sempre retribuindo, eu também amo, e tá assim, tá assado, e eu tô muito otimista, as coisas vão melhorar, os processos estão acontecendo, tal. Você permite com que a pessoa se sinta importante dentro da organização. É intraempreender, ela tem que se sentir uma intraempreendedora. Por mais que ela não seja dona do negócio, ela intraempreende aqui dentro. Boa. Eu achei sensacional esse insight. E assim, dá para você fazer, nem que seja comprar um bolinho na sexta-feira, ou comprar um salgadinho da padaria. Sabe o que eu dava? Sonho de valsa. Elas chegavam de manhã para trabalhar, tinham um sonho de valsa com um recadinho escrito à mão, um post-it. Uma coisa motivacional ali. Tenha um bom dia, que seu dia seja lindo, ei, sorria, o dia é maravilhoso, a vida é linda. Então, sempre lembrando as pessoas, do tipo, cara, agradece, você tá viva. Tem gente que tá lutando para ter mais um dia de vida. Tem gente que está lutando para enxergar, para se alimentar, para sentir um cheiro. E você está aqui, vivendo, andando. Então, agradece. Você já é vitoriosa por isso. Boa, isso daí é muito legal e qualquer um pode implementar dentro da empresa, né? Você não precisa dar o super bônus, você não precisa levar no restaurante mais chique da cidade. Não. Você pode comprar um sonho de valsa, pode comprar uma balinha, pode comprar... Eu lembro, olha, quando eu trabalhei, eu estagiei na Defensoria Pública. Olha, nossa, querida.
Naquela época, a gente era um estágio voluntário, a gente não recebia, tal. E eu atendi uma cliente que ela estava com um problema criminal super grave. E eu consegui resolver o problema dela. E sabe como ela me agradeceu? Ela trouxe um saco de balas. E aquilo marcou a minha vida, porque imagina, eu estava no início de carreira, eu achava que aquele problema nunca seria resolvido, dependia de muitos fatores. E no final das contas, acabou dando tudo certo e ela ficou tão feliz. E aquele saco de bala representou tanto para mim, representa até hoje na minha carreira. Então, assim, são pequenos gestos. Sim, a memória que você criou disso, né? Então, você vê, não é o valor, é a intenção. Tudo é a intenção. Boa. Nath, como que você acha que você teve esse sucesso? Então, a gente estava falando nessa rapidez de 7 anos. Eu acredito que foi, primeiro, muita sede de vencer. Segundo, não aceitar a situação que eu vivia como eterna na minha vida. Terceiro, alinhar os valores e os propósitos. Então, eu não era uma boa pessoa. Eu mentia, eu enganava. Eu fui criada de uma forma totalmente diferente, do jeitinho, daquelas coisas. E isso daí, eu tive que parar, olhar a minha vida e falar, essas atitudes não são corretas. Ou eu mudo, ou eu vou morrer desse jeito. Ou eu vou ficar assim para sempre. Ou essa vai ser a história que a minha filha vai contar, quando ela estiver mais velha. Então, eu me realinhei inteira. Compromisso com a palavra, com as pessoas, não fazer fofoca, não falar mal dos outros, não reclamar, não falar coisas negativas, criar uma frequência em torno de mim positiva. A gente vibra, tudo é energia, nosso cérebro é igual rádio, nosso coração, ele pulsa, ele emite onda. Então, qual é a onda que eu estou emitindo? Então, eu olhei muito para a aura, de alguma forma. E eu estava até lendo esses dias, eu estou mega pirada com o assunto de aura, porque eu vi no WGSN uma coisa muito interessante. Eu amo o WGSN, a gente já recebeu a Mariana Santiloni aqui. E pela primeira vez, eles trouxeram a pauta da economia da aura. O mundo está caminhando para a economia da aura, que é a economia da frequência, da energia da empresa, do impacto que ela gera, da causa que ela defende, da bandeira que ela defende. É perceptível, a gente sente frequência. Quando a gente está do lado de alguém que não é legal, a gente sente. Quando a gente está do lado de alguém que é muito legal, a gente sente também. E a gente costuma procurar pessoas que têm valores semelhantes aos nossos e também as empresas. Total. E a gente tem visto que a geração Z, ela tem feito um movimento de, quando eu gosto de uma empresa, eu visto essa camisa e eu levanto essa bandeira, inclusive nas redes sociais, né? Afinal, a geração Z vai ser a grande produtora de conteúdo. Total. Já é, né? Vai ser cada vez mais e levantando as bandeiras de quem eles acreditam. Então, também isso que você falou faz total sentido. Total. Por exemplo, eu não quero fazer negócio ou comprar de uma marca que eu sei que faz mal para alguém ou que prejudica. Que usa crueldade animal. Exato, porque você está compactuando com essa energia. Você está misturando a tua frequência com ela. E tudo na nossa vida, a realidade, o que acontece, é um resultado da frequência que a gente emite. Então, eu acredito muito nisso. Então, e ter visto o WGSN falando sobre a economia da aura foi uma coisa que eu sempre defendi, eu sempre acreditei, eu sempre implementei a energia, os rituais energéticos com a equipe, mas independente de religião. Pode ser, gente, vamos antes da reunião dar a mão, vai dar tudo certo, vamos resolver o problema, todo mundo se dá um abraço. Rituais do tipo de trazer a galera para o teu movimento, para a tua energia. Boa. E assim, eu fiquei muito feliz. Aí eu coloquei, a gente está na era do movimento de aura. Então, as marcas precisam ter auras. Com certeza. Elas precisam ter essa camada invisível, além do óbvio, que conecta e atrai as pessoas para ela ser magnética. E a gente fala muito sobre isso aqui. Eu trago muitos CEOs, muitas pessoas que estão por trás dessas empresas, porque as pessoas querem saber hoje quem produz as nossas roupas, quem produz os nossos produtos de beleza, quem está por trás daquela empresa, quais são os valores dessa pessoa. Então, isso também é uma coisa que a gente traz aqui, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. Sim. Você consegue criar uma cultura ali dentro da sua empresa, você consegue ser visto além do seu produto. Afinal, produtos, hoje a gente tem visto, realmente, produto não vende mais, porque você é bombardeado por diversos tipos de produtos e diversos setores e muita informação. Se você não tiver algo ali a mais, por que o cliente vai na sua loja e não tem mais aquela questão? Eu falo muito sobre loja de shopping. Loja de shopping, antigamente, é só por ela estar no shopping, ela já recebia o fluxo. Hoje em dia, não. Você precisa promover diversas experiências ou coisas diferentes para trazer aquele consumidor. Para ele deixar de investir no bem-estar para investir na minha peça de roupa. Ou então, vice-versa. Ou para ele deixar de comprar uma viagem e comprar comigo, né? Ou então, deixar de fazer agora uma aposta nesses bets.
Então, Total. você tem que ali criar e demonstrar a sua filosofia. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Mas, Nath, a vida nem sempre foi uma maravilha, nem sempre você teve só respostas positivas do universo. Como foram os nãos na sua vida e o que eles significaram na sua jornada? Os fracassos, né? Os nãos foram fundamentais. Fundamentais, porque cada não que eu recebia era uma certeza a mais do que eu tinha que fazer. E era uma certeza a mais de que a vida, as pessoas têm uma visão de mundo muito frustrada. Por crenças, por ambiência, por estilo de vida. Então, os nãos que eu recebia, eu nunca deixava me abater. Mesmo que eu sofria muito pouco. Eu já levantava e falava, bora. Eu lembro um dia que eu perdi uma mercadoria minha de produto. Quando eu comecei a vender produto, eu não sabia nada nada de importação. Eu só comprei e falei, manda chegar aqui. Só que eu perdi a mercadoria, eram uns 200 mil reais. O que aconteceu? Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, a minha funcionária chegou e falou assim, deu errado, perdemos todos os produtos e era bastante dinheiro. Aí eu pensei, beleza, então, a primeira coisa que eu falei para ela foi, então, beleza, vamos vender mais curso. Então, não foi tipo, meu Deus, e agora? Não, passou, foi 5 minutos de frustração. Bora vender mais curso, bora produzir mais, bora vender mais, não pode parar. Aí você falou de curso, eu tenho uma pergunta-chave. Como você acha... O que você acha que foi um fator determinante para os seus cursos online fazerem sucesso? E qual dica você daria para quem quer vender curso online? Vender curso online é gerar movimento na rede social. Então, você tem que ter uma boa narrativa, uma boa história, um produto muito bem estruturado, tem que fazer sentido com quem você é, o que você vende. Fazer uma antecipação muito boa, porque todo produto, quando ele é lançado no online, não adianta você criar o melhor produto do mundo, pode ser incrível, e lançar ele achando que ele vai estourar de vender, não vai. Tem que fazer uma antecipação. A antecipação é 70% do sucesso do lançamento. Então, tem que antecipar muito, fazer muito criativo. O povo acha chato, gravar é chato mesmo. Você ficar gravando, olha, quer aprender a fazer tanto? Se inscreve aqui. É chato? Mas converte. Boa. E você acha, que dica você daria, então, para os nossos moveres, também para criar uma marca pessoal? A gente falou bastante sobre isso. Como fazer uma marca pessoal forte? Eu acredito que é trazendo posicionamento, crença. Então, abrindo caixinha de pergunta, dando opinião, trazendo bandeira que levanta, criando ritual. Então, tem o primal branding, né? Ela tem que ter uma boa narrativa, uma boa história. Ela tem que saber as crenças que ela defende. Ela tem que saber quem são os anticrentes dela. Então, quem são os concorrentes que não gostariam dela? Por que eles não gostariam dela? Ela tem que ter rituais. Então, ritual de story, por exemplo. Todo dia eu vou dar um bom dia e as pessoas têm que se acostumar com você. Então, o ritual vai fazer as pessoas se acostumarem com você. Ter uma linguagem, ter os ícones. Então, é toda uma narrativa que ela tem que criar. Você falou de narrativa, tem uma coisa muito importante. Muita gente sente receio, vergonha, medo de se expor na internet, de produzir conteúdo para as próprias marcas. Que dica você daria para essa pessoa? Que ela é a maior influenciadora da própria marca dela. E assim, ela não pode ter vergonha do que as pessoas vão pensar dela, porque elas vão falar dela independente se ela fizer ou não. É pegar o celular, gravar o vídeo, olhar a câmera como se fosse a sua melhor amiga. Então, olha a câmera não como algo que vai te julgar. Olha como a sua melhor amiga, que não está te julgando. Seja sincera, fala do coração e posta sem assistir. Postar sem assistir é uma bênção, porque eu, no começo, não conseguia me assistir. Eu também. Eu postava, porque quando eu me assistia, eu apagava. Você começa a achar defeito em você. E não, só vai. Posta lá e não assiste. Hoje eu consigo, mas demorei muito tempo, viu? A gente se olha de todas as formas. E aí eu lembro que eu vi uma campanha da Dove que eu quero muito reproduzir. Que é um cara ele é retratista de polícia, de retrato falado. E aí eu conhecia você agora, 5 minutos de conversa, ele é retratista, você saía da sala, ele não te via. E eu descrevia você para ele. E ele fazia o retrato? Fazia o retrato. O retrato era muito parecido com a pessoa. Aí, o que a Dove fez? A Dove fez a pessoa se descrever para o retratista também, sem ele te ver. E aí, você se descrevendo é muito pior do que alguém te descrevendo. Isso com certeza. Olha, eu vou te falar um depoimento meu, tá? Há um pouco mais de um ano, eu era uma pessoa muito de escritório. Ficava muitas horas no escritório, não aparecia. Já tinha uma carteira de clientes interessante, então eu achava que não precisava me expor no digital, nem nada assim.
E aí começaram a surgir oportunidades para eu dar palestras. E aí eu fiquei um pouco com receio, mas eu fui com medo, fui meio tremendo. E a primeira palestra foi um sucesso. E aí depois eu vim aqui dar entrevista. Olha. E aí a entrevista, na primeira semana, deu 3.400 views, uma entrevista sobre direito. E aí depois pediram para eu virar apresentadora. Então as coisas foram acontecendo. E hoje eu vejo como eu achava... Por que eu tinha medo? Porque eu achava que eu não era capaz. Porque eu achava que as pessoas não iam gostar de mim. Porque eu achava que eu podia sofrer algum tipo de cancelamento. Né? Então, medo de não agradar, de não ser aceito, de ser rejeitado. Não pensa nisso, só vai lá, pega o seu telefone, finge que você tá falando com uma pessoa amiga e manda bala, e posta. Eu sempre penso assim, quando eu vou fazer um conteúdo, eu não fico pensando nas pessoas que não vão gostar, nas pessoas que vão me julgar, nas pessoas que vão falar mal de mim. Eu fico pensando nas pessoas que estão esperando a minha mensagem, nas pessoas que precisam ouvir o que eu vou falar. Nas pessoas que precisam se conectar comigo, que só estão esperando eu abrir a minha boca para se conectarem comigo. Então, não penso nas pessoas que não vão gostar. Elas vão existir. Mas aí, por isso, eu vou deixar elas vencer? Então, eu não vou produzir conteúdo porque eu sei que tem gente que não vai gostar, então ela está vencendo. Não, eu vou postar para quem está esperando a minha mensagem para se conectar comigo. Boa, arrasou. Fica a dica aí, Moveres, porque isso é uma das coisas que eu mais recebo aqui nesse podcast. E aí eu sei que eu preciso encerrar, o estúdio já me fez aqui mas eu tenho uma pergunta muito importante que é polêmica. Não tem como falar com você e não falar sobre... surgiram muitas polêmicas na época sobre o preço que você cobrava para fazer a sobrancelha. Hoje você ainda atende, e se você atende, como é que você chegou nesse patamar? Como que você conseguiu ali vender um serviço que tinha outras pessoas vendendo muito mais barato do que você, e também como você lidou com as críticas, né? Eu acho que a última vez que eu vi, estavam falando que você cobrava R$12.500 para fazer uma sobrancelha. Então, eu quero que você fale sobre essa polêmica, não tem como. Não, e assim, se olhar para uma sobrancelha, eu também acho caro R$12.500 numa sobrancelha. Caríssimo. É um absurdo. Só que não é só a sobrancelha, entende? Tem todo o entorno envolvido, tem todo o valor, tem o acesso, tem o que elas me perguntam, tem o meu tempo, tem a minha agenda, tem a prioridade. Então, quando eu decidi aumentar o valor, eu pensei, não é que eu não quero mais atender. É que hoje o meu tempo dedicado a outras coisas vale muito mais do que parar ali e ficar atendendo 1h30 uma pessoa. Só que quando eu fiz isso, não foi com o intuito de divulgar, de sair na mídia, nem nada. Saiu por conta de um corte de podcast que eu fui e viralizou. E aí, todo mundo ficou muito revoltado. A galera ficou muito revoltada, muita crítica. Hater de todo lado. A galera vindo falar. No começo, dá um negocinho no coração. Você fala, putz, será que eu tô tão errada assim? Mas aí depois eu vi que tudo isso foi muito positivo para a minha empresa. Todo esse movimento, o que aconteceu? Qual é a próxima camada, se a gente for pensar nesse efeito, dessa viralização do valor? Todo mundo vai querer saber quem é essa mulher que cobra R$12.500 para fazer uma sobrancelha. E depois? E aí, algumas pessoas vão querer pagar para ver se é tão bom. Vão querer aprender. Ah, boa, também. O meu setor de educação bombou muito. Online também. Então, eu aproveitei todo esse boom e fiz vários lançamentos online. Porque tinha muita gente, deu muito certo. Então, assim, primeiro, as pessoas não têm que ter medo de aumentar o valor. Claro que elas têm que ter um plano. Não é que eu saí louca aumentando para R$12.500, não. Então, primeiro eu construí uma equipe que atende tão bem quanto eu. Eu falo que os meus artistas são melhores do que eu. Então, eu tenho certeza que a minha operação roda com uma qualidade de trabalho igual ou superior que o meu. Então, eu aumentei o meu valor contando que as pessoas iam escolher a minha equipe já. Não que eu ia perder esse cliente. E foi uma estratégia para as pessoas aceitarem a fazer com os meus colaboradores. Então, o fato deles cobrarem R$2.000, fala, poxa, de 12 mil para R$2.000 é uma diferença grande. Mas, se ela está dando a credibilidade, se ela está transferindo a autoridade dela e dando garantia, porque eu dei garantia. Como que eu comecei na área? Fazendo retoque. O que eu falava para as clientes? Pode fazer com a minha profissional. É R$2.000, comigo é tanto, mas se você não gostar, eu faço o retoque. Quantos retoques eu já precisei fazer na vida? Nenhum. Nunca? Nunca. Então, todo mundo testou com a sua equipe. Quer dizer, a maior parte das pessoas testou com a sua equipe e gostou e fidelizou com eles. E até quando tem uma reclamação, sabe? Porque tem vez ou outra, acontece, gente. São muitos fatores que envolvem. Quando a gente lida com o público, a gente está sujeito a N coisas. E tem gente doida de todo lado. Você não está entendendo. Tem gente muito maluca nesse mundo. Tem. Tem gente bem intencionada, mal intencionada, gente maluca, gente que não está no dia bom às vezes, né? Gente que vai lá só para causar, gente que vai com o Código de Defesa do Consumidor embaixo do braço. Tirar uma cliente da clínica.
De ter que mandar ela sair da clínica, que ela estava gritando com a profissional. E eu subi na sala, bati e falei, o que está acontecendo aqui? Não é assim, não pode tratar assim. Então, eu já tive vários problemas assim. Porque o pessoal acha que porque está pagando, pode mandar e desmandar e humilhar. E não é assim. E não é assim. Não é assim. E quando eu comecei a mostrar para os colaboradores que eu defendia, porque eu sou tipo um leão, uma leoa com eles vestem mais ainda o pijama da empresa. Então, Boa. sabe, essa segurança do tipo, pô, tem um líder aqui que me defende, que faz tudo por mim, que não deixa uma pessoa que acha que porque está pagando pode vir aqui me humilhar. Não, não pode. Então, isso também é muito bom como marca, sabe? O cliente tem razão? Tá, até que ponto? Você também tem que se respeitar. Eu acho que a gente tem que se impor Total, em alguns momentos. Porque se você total. não se valorizar, também quem vai te valorizar? Total, Se você deixa. total. Tudo bem, o cliente é muito importante. O cliente é o Muito, cerne do nosso claro, negócio. tudo. Mas a gente não precisa deitar para a pessoa passar em cima, né? A gente Tudo fez tem uma- limite. Tudo. A gente fez a nossa blocklist na clínica. Então, a blocklist é cliente que marca mais de uma vez, duas, e confirma e não aparece. Ela já vai para uma blocklist. Na hora de reagendar, é só com pagamento de 50%, senão ela não agenda mais nenhum horário. Então, algumas, assim, já vão direto para a blocklist. Você ainda atende? Eu ainda atendo. E eu amo. Para mim, é uma terapia. E você tá cobrando quanto? R$ 12.500. Olha ela, No maravilhosa. Pix, tem que pagar antecipado, porque às vezes a pessoa marca, confirma, e eu chego lá, paro para fazer, e ela não vai. Então, agora é só antecipado no Pix. E é cheia a agenda? É cheia, tem fila de espera. Se você ligar lá, você não consegue agendar. Esse Ela é o espera. grande X da questão. As pessoas, eu falando que eu ia te entrevistar, muitas pessoas pergunta para ela como que ela fez para se valorizar nesse ponto da pessoa se submeter a pagar um valor de R$ 12.500. Não estou falando E as que não pessoas vale, tá? pagam. Não, mas assim, gente, se a gente for olhar o trabalho, meu trabalho é bom, tem outros trabalhos muito bons, mas a pessoa que paga R$ 12.500, ela não paga a sobrancelha. O que ela busca? Eu tive uma cliente que chegou lá para mim, ela deitou, ela não só isso, ela deitou e falou assim para mim, olha, eu nem vim para fazer a sobrancelha, eu quero te oferecer um negócio. Tipo, uma empreendedora, trabalhar com energia, deitou na maca, eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, a gente pode conversar enquanto eu faço a sobrancelha. Eu fiz lá alguns fios e ela me ofereceu um super negócio legal. Outra vai, e aí me pergunta alguma coisa da minha vida e eu percebo que ela está num momento muito parecido com o meu. Tipo, um penhasco, que ela não sabe se vai ou se fica, ela precisa de coragem. Tem a outra que vem por status, para falar para as amigas que fez com a Natália Beauty. Então, não é a sobrancelha. Quem quer fazer comigo não é a sobrancelha. É a outra camada. É uma consultoria, é é um o magnetismo, incentivo. é você estar perto, é pegar, é ter acesso. Sensacional. Porque todo mundo, né, quer entender o milagre disso. Nath, eu de verdade preciso encerrar, mas ó, temos uma pergunta da audiência aqui. Quem faz a sobrancelha da Natália? Quem A faz minha a sua? sobrancelha, gente, sou eu agora que faço. Porque eu tenho uma maldição, eu não odeio essa palavra, mas assim, na clínica, todo artista que fez a minha sobrancelha saiu. Ah, eu tenho uma, sabe? Toda vez que eu levo a equipe para almoçar fora, alguém sai. Então eu não levo mais para almoçar fora. Então, aí Eu faço ela qualquer só outra faz. coisa, mas Aí eu não levo pra faço almoçar agora. fora. Eu faço com lápis, eu tô sem fazer até um tempão, porque casa de ferreiro, espeto de pau. Tô aqui cheio de pelo no bigode e tudo, e não faço. e Não, dá tá tempo. lindíssima, gente. Ela Não é dá tempo, não dá linda. tempo. Do jeito que vocês veem na internet, ela é aqui, maravilhosa. E, ô, Nath, pra finalizar, a gente tem uma brincadeirinha aqui no Mover Pode. Podcast, que se chama Mover a Língua. Eu vou falar algumas palavras pra você e você vai me responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá. Pode ser palavra, pensamento, pessoa, o que você quiser, Tá. tá? Eu vou aqui dar uma coladinha. Moda, Sustentabilidade. beleza, Necessidade. empreendedorismo, Força. lifestyle, Lifestyle. Peraí. Estilo. Lifestyle. Ai, não sei. pijama rosa. Poder. Boa. Internet, Dualidade. responsabilidade, Fundamental. sobrancelha, Moldura. empreendedorismo, Força. casamento, Base. mulher. Criadora. Boa. Crença limitante, Amarra. curso, Possibilidade. produto, Branding. procedimento, Momento. método,
Método é padrão. Branding. História. Marketing de influência. Poder. Redes sociais. Perigo. Engajamento. Vaidade. Luxo. Luxo. Paz. Sucesso. Amor. Dinheiro. Possibilidades. Elegância. Pode ser uma pessoa, pode Educação. Educação. Boa. Deus. Deus. Luz. Inspiração. Eu mesmo. Ah, eu adoro quando elas fazem o merchan delas nessa hora, maravilhosa. Nath, você quer deixar algum recadinho para os nossos moveres que ficaram assistindo a gente até o final? Alguma dica sobre empreendedorismo? Eu quero deixar um recado final, assim, muito importante. Gente, não compara o seu plantio com a colheita do vizinho. Com a minha colheita, com a colheita dela. Porque a gente olha o que a gente está construindo, olha para o lado, vê uma pessoa já colhendo tudo que ela plantou e você está plantando. Então, olha para o teu plantio, olha para o teu processo, foca em você e não fica se comparando com as outras pessoas, porque isso, gente, é paralisante. Então, segue a sua vida, não desiste, tenha certeza de onde você quer chegar, acredita e vai. E tenha boas intenções, porque o mundo devolve para você a forma que você intenciona qualquer coisa. Então, bora. Boa. Qual é o segredo do sucesso? Não buscar um segredo. Boa. E se você tivesse que escolher um look, se o mundo fosse acabar amanhã, que look você estaria vestindo? Um pijama rosa. Sabia que ela ia soltar essa para finalizar. Maravilhosa. Nath, muito, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer te receber. Obrigada por abrilhantar aí a história do Mover Podcast, trazer vários insights sobre empreendedorismo, sobre carreira, né? Sobre como começar ali num caminho não tão simples. E a gente sabe que o empreendedorismo nunca é linear, né? E você veio ali de um momento muito difícil e literalmente, eu sei que é clichê, mas essa pegou o limão e transformou numa limonada. Total, né? total. Maravilhosa. Então, aqui para vocês, moveres Natália Beauty, Natália Martins, né? Porque o pessoal fala muito Natália Beauty, mas ela é a Natália Martins. Então, isso é muito importante. Gente, além de agradecer a Nath, queria agradecer vocês, moveres, que ficaram com a gente até o final. E vocês já sabem, nossos episódios toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Se você gostou dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativa lá as notificações para sempre que a gente tiver novidades, né? Sempre que sair um episódio novo, ter aquele lembrete. Manda pra gente, fala nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista. Se quiser, mandem perguntas para mim, mandem pra Nath, depois eu encaminho para ela também. E também falem pra gente quem vocês querem ver nos próximos episódios. E você já sabe, se você está parado, é hora de se mover. Beijo e até a próxima. Tchau!